bom estar aqui nessa manhã louvando ao Senhor juntamente com você. É uma honra e um privilégio poder estar aqui mais uma vez, podendo ser boca de Deus, ser canal de Deus para a tua vida e ser uma resposta de Deus para a sua oração, para o seu clamor, para a sua dor, para o seu gemido nessa manhã. Quero agradecer aos meus pastores mais uma vez pela confiança, pela credibilidade e por nos permitir estar aqui transmitindo a palavra do Senhor, assumindo este púlpito que é uma responsabilidade muito grande, e nós temos dado uma resposta a Deus e dado uma resposta a eles que têm confiado nas nossas vidas. É uma honra e um privilégio estar aqui com você nessa manhã. Você que está nos assistindo, eu peço a permissão para poder entrar dentro da tua casa, levar uma palavra de esperança, de amor, de fé e de alegria ao teu coração, independente daquilo que você possa estar vivendo. Amém? Nós entendemos que tudo aquilo que tem acontecido no Brasil e no mundo é apenas o início de coisas que virão pela frente, e nós temos que estar preparados para ser uma resposta de Deus dentro de tudo isso que está acontecendo nos dias atuais. Então, o meu conselho para você nessa manhã é que você mantenha a sua fé e o seu temor e a sua vida no altar de Deus, porque virão dias difíceis. Os próximos anos não serão dias fáceis. Nós estamos falando pela uma perspectiva da nossa fé, que tudo isso vai passar, que tudo vai ficar bem. Vai. Mas os próximos anos, se você fizer uma leitura escatológica, bíblica, dos finais dos tempos, Deus ele está nos dando a oportunidade, e Ele nos deu a oportunidade de entender que igreja não é essa estrutura que nós estamos. Igreja somos eu e você, porque nós fomos engolidos para dentro da nossa casa para aprender o que é ser verdadeiramente um filho de Deus. Muitas igrejas ainda estão fechadas. Eu conheço pastores e tenho acompanhado o clamor deles, porque tem pastores amigos meus que estão há 5 meses já com a sua igreja fechada. Muitos, a igreja já fechou, não conseguiu subsidiar os custos e os gastos por conta do risco que eles estão em cada local que eles estão, e tem sido um clamor muito grande. E é tempo da nossa igreja, é tempo da igreja brasileira, é tempo de você e eu sermos resposta de Deus para a dor e para o sofrimento, para a necessidade de alguém. Amém? Então eu aconselho você nessa manhã a redobrar o teu devocional, a tua comunhão, a tua vida com o Senhor. Você que está aí na sua casa nessa manhã, eu aconselho você a se apegar com Jesus. Se você pode vir, venha para a igreja. Nós estamos aqui seguindo todos os protocolos possíveis para que você se sinta à vontade aqui. E é uma dor que nós estamos enfrentando. Mas em meio a toda essa dor, eu e você precisamos obedecer a Jesus. E precisamos ser uma resposta dentro de tudo aquilo que nós estamos vendo e enxergando à nossa volta. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia comigo nessa manhã. E nós queremos conversar com você aqui uma palavra dentro de uma série que nós iremos começá-la. E por conta dos ajustes que fizemos, nós adiamos, mas em uma dessas ministrações achamos cabível que ela se encaixava dentro daquilo que nós estamos vivendo na atualidade. Então eu quero dizer para você nessa manhã, sem sombra de dúvidas, que você é a resposta. Você é a resposta para o sofrimento de alguém. Tem pessoas que estão chorando, e você pode ser a resposta nessa manhã para o choro de alguém. Já parou para pensar nisso?
porque nós estamos acostumados a se dirigir para as nossas estruturas, que colocamos o nome de igreja, onde nós nos reunimos para receber a resposta de Deus. Deus, eu quero uma resposta. Deus, eu quero uma resposta. Deus, eu quero uma resposta. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, Deus está falando para nós: você é a resposta. É você que vai ser a resposta do sofrimento daquele vizinho seu que está chorando, desesperado. É você. Eu já te dei tudo. Eu já te salvei, eu já te purifiquei, eu já te santifiquei, escrevi o seu nome no livro da vida. Agora você e eu somos a resposta. Então eu pergunto para você nessa manhã: aonde estão os Elias dessa geração? Aonde estão os Elias que vão obedecer e ouvir aquilo que Deus fala e vai corresponder sendo: eu vou ser a resposta? E é isso que eu quero conversar com você nessa manhã. A obediência é a chave para você e eu sermos a resposta de Deus para a vida de alguém. Você já percebeu que hoje é difícil alguém obedecer sem questionar? Você já parou para perceber? Que é difícil eu e você obedecermos autoridades, leis, os nossos líderes, a nossa liderança, os nossos pastores, sem questionar. E eu quero, à luz das Escrituras, te mostrar que teve um homem que, quando ouviu a voz do Senhor, ele não endureceu seu coração e ele imediatamente obedeceu. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18. Nós iremos ler alguns textos com você e aprender como nós podemos ser resposta de Deus para a vida de alguém, principalmente nesse momento doloroso que eu e você estamos passando, o mundo está passando. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículos 1 e 2, por enquanto. Amém? Glória a Deus. A obediência é a chave para que eu e você sejamos a resposta de Deus. Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículos 1 e 2. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá, apresenta-te a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi. Presta atenção. Então Elias foi e se apresentou a Acabe. Olha que interessante a obediência de um homem alinhado com a vontade de Deus. Ele ouviu a voz, ele ouviu o comando e imediatamente questionou. Disse: peraí, Deus, mas eu tenho minha família. Não, peraí, Deus, tem pessoas lá, profetas que nem eu, que estão escondidos nas cavernas. Não, imediatamente Elias foi e obedeceu a voz de Deus. É aqui que está o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Coisas na sua vida, coisas na nossa vida não aconteceram ainda, porque quando Deus nos pede, a gente questiona. A gente fala: Deus, e ali? Deus, e aqui? Deus, mas tem isso. A gente não obedece de prima, sabendo que é a voz do próprio Deus. E por isso muitos de nós, eu particularmente, eu, Marcelo Rosa, deixei de ser resposta de muitas pessoas por não obedecer à voz de Deus. Eu lembro que na minha adolescência e juventude, sabendo do chamado, sabendo o que Deus queria, sabendo o que Deus já tinha como propósito na minha vida ministerial, eu fugi, eu corri, eu negligenciei, eu fui fazer tudo aquilo que eu queria, menos em obedecer e ser resposta de Deus na vida de alguém.
E um belo dia eu estou em um local totalmente escuro, tenebroso, longe dos caminhos de Deus, e eu encontro uma jovem. Ela me conhecia das promessas e do chamado de Deus para a minha vida, e ela me olha em um local, em um determinado momento, e ela diz: Teco, Marcelo, o que você está fazendo aqui? Cara, eu lembro de você lá na igreja, meu. Eu lembro de você pregando. Eu lembro de você lá em cima do altar. Meu, eu fui tocada e alcançada por você. E tem muitas pessoas que agora se espelham em você. O que você está fazendo aqui? E eu entendi que eu não estava obedecendo. E quando eu e você, nós não obedecemos nessa timeline, nessa linha do tempo da nossa vida, a gente deixa de ser resposta de Deus para a vida das pessoas. Então eu aconselho você nessa manhã, como Elias, obedecer a voz de Deus. O que está acontecendo aqui nesse cenário aonde Elias vai? Volta a sua Bíblia aí uma página e olha no capítulo 16 de 1 Reis. Capítulo 16 de 1 Reis, no versículo 31, desculpa. 1 Reis, capítulo 16, no versículo 31. Diz assim: Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste ídolo, uma deusa, Azera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Olha o cenário que Elias está enfrentando. Ele precisa ir se encontrar com um rei que fez tudo o que era contrário às leis, à vontade de Deus, ergueu um templo e fez uma estátua para adorar literalmente um senhor, um demônio. Culto a Baal, culto a demônios eram realizados naquele contexto. E Elias foge porque Acabe tinha mandado matar todos os profetas daquele tempo, porque Jezabel, mulher de Acabe, deixa eu fazer uma pausa aqui e explicar o que essa mulher representava. Jezabel, se você não sabe, a tradução de Jezabel significa a desposada, a mal amada, a rejeitada. Jezabel é uma mulher que não se encontra nos seus relacionamentos, ela não sente amor, provavelmente ela tinha problemas paternos dentro da sua casa, e ela se sente rejeitada, ela se sente mal amada. O que ela faz? Ela procura exatamente um rei para casar, porque agora ela casando com um rei, e esse rei, um rei fraco, um homem frouxo, essa mulher começa a exercer domínio e liderança na vida desse homem. Olha a desgraça que acontece nesse cenário, porque uma mulher está mandando em um homem. Jezabel manda Acabe matar todos os profetas. Mas se você olhar desde o plano original, desde Gênesis, Deus deu a autoridade pro homem. Deus, para formar você mulher, Ele teve que rasgar, Ele teve que fazer um buraco do lado de um homem. Então saiu um pedaço do homem e foi feito uma mulher. E muitos homens não entendem isso hoje, e muitos homens não estão dispostos a dar um pedaço de si por suas esposas. Por isso que você tem visto tanto casamento fracassado, tanto problema familiar, as mulheres dominando seus maridos. E Jezabel, característica de Jezabel: manipuladora, usurpadora de autoridade e mentirosa. Uma mulher
com essas características, que usurpa a autoridade do marido, que manipula a sua casa e manipula o seu marido e mente para ele, vai cair em ruína. Não vai ficar de pé a sua casa, não vai ficar de pé a minha casa, não vai ficar de pé a casa de ninguém, quando tem uma mulher manipuladora, usurpadora da autoridade. Por quê? O papel era para Acabe reinar. E quem está reinando no lugar de Acabe? Acabe só estava só com o nome, porque era Jezabel que estava manipulando tudo, mandando matar todo mundo, a ponto de Acabe olhar. Se você estudar o livro de Reis, você vai pegar isso. Acabe olha um homem que tinha uma vinha, um pé de uva. Acabe era rei, irmão, era tudo dele. E do lado do seu palácio tem um homem que tem uma vinha. Talvez seria a única coisa que ele tinha, um pezinho de uva lá. E Acabe deseja essa vinha. E de repente Acabe fica choroso, lá, chorosão, quieto. E Jezabel chega para ele e fala: o que você está assim? Porque eu queria tanto aquela vinha ali, de Nabote. Queria tanto. Mas é dele, não é minha. Jezabel, manipuladora, usurpadora de autoridade e mentirosa, vai, escreve uma carta, espalha pela cidade com mentiras e difamações a respeito deste homem. Mataram esse homem para que Acabe tomasse essa vinha que ele queria, mas a vinha não era dele. Olha o que uma mulher que não teme a Deus, que não ama a Deus, que é manipuladora, faz e controla a sua casa. O Espírito Santo está fluindo por esse caminho aqui. Deixa eu dizer para você, mulher de Deus, mulher casada, com todo amor e temor do meu coração, eu falo isso para você nessa manhã. Se você não se submeter à autoridade do seu marido, se você não se submeter, talvez você, mulher que está me vendo agora, à autoridade do seu marido, a sua casa vai cair. Você precisa, porque Deus deu para ele a autoridade, o governo e a liderança. Por isso que a mulher está submissa no ministério e auxiliando. Você pode dar a sua sugestão e os seus palpites, mas a palavra final é do seu esposo. E quando você cai nesse erro, eu já vi isso acontecer em muitos lugares. E homens fracos, desculpe o teor da palavra, homens frouxos, na hora de tomar a decisão, vê lá com a minha esposa, não, vê o que ela acha, não, vê o que ela pensa. Quem tem que tomar a decisão é você, que Deus deu essa autoridade para você, homem. É para você governar e liderar a sua casa no temor e na vontade de Deus, em obediência. Você precisa obedecer a Deus. Obedeça a Deus, que você vai ver a sua vida, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos indo bem, no temor do Senhor. É porque quando tem desobediência, a desgraça se instala e depois a gente chora, a gente vai para Deus e aí não consegue ser mais resposta de Deus para a vida de alguém. E esse cenário é o cenário que Elias está. Agora, você sabe que tem um rei que está matando todos os profetas e Deus fala com você, você iria? Irmãos, se eu tivesse na pele de Elias, eu falo: Deus, eu não vou, porque ele vai me matar. Eles estão matando todo mundo. E eu estava escondido aqui nessa caverna. Eu não vou. Eu também não iria. Mas Elias foi uma resposta. Ele obedeceu, sem questionar. Aqui está o primeiro ponto, que nós precisamos obedecer a Deus sem questioná-lo. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Sabe por quê? Porque Elias, ele tinha uma convicção, irmãos. Loucura para Elias
não era se encontrar com Acabe. Loucura para Elias era não obedecer a Deus. Elias não teve medo de Acabe, Elias teve medo de desagradar a Deus e imediatamente foi. Então deixa eu falar para você, no meio de tudo aquilo que nós estamos vivendo, obedeça a Deus, honre a voz de Deus, siga a vontade de Deus para a sua vida e não tenha medo de nada, porque você vai chegar aonde Deus te colocou. Você pode ser uma resposta de Deus. Por quê? Porque aqui 3 anos que não chove. Imagina se nós aqui em São Paulo ficássemos 3 anos aí, não sei o tempo que isso vai durar, 3 anos sem descobrir a cura do vírus, do Covid-19. Muitos testes sendo feitos, muitos exames sendo realizados, muitos pesquisadores investindo milhões, mas vamos imaginar aqui que para os próximos 3 anos não descobriu o vírus ainda. E vamos trazer para agora 3 anos que não chove. O povo com sede, o povo com fome, o gado morrendo, não tinha plantação, não tinha. Por quê? Porque Acabe está adorando a Baal, e se você vai estudar todo o contexto de Deus Baal, eles acreditavam no Deus do trovão, no Deus do raio, tudo a ver com chuva. E aí Deus dá uma ordem para Elias, falou assim, ó, não vai chover por 3 anos em Israel, até que esse rei entenda que eu sou o Senhor, porque ele estava desobedecendo. O mundo está vivendo um caos hoje, e Deus está nos espremendo. Muitos de nós queríamos correr para as nações, e Deus fez a gente correr, sabe para onde? Para dentro de casa. Porque faltava em nós, sabe o que? Obediência, caráter, temor, santidade. O índice de divórcios no Brasil cresceu 70% no início da pandemia. O acesso à pornografia aumentou 60% no primeiro mês. No primeiro mês de pandemia, aumentou o índice. As empresas, os sites pornográficos liberaram geral, conteúdo imoral e indecente. E muita gente está mergulhado nisso. E Deus olhou isso. Vocês não podem ir desse jeito. Vocês não estão me obedecendo. Vocês não estão fazendo a minha vontade como eu queria. E Deus trouxe a gente para dentro de casa, para a gente aprender a ser igreja dentro de casa, para a gente amar nossa esposa, para a gente amar nossos filhos, para a gente entender que só iremos quando começarmos a obedecer. A cura do vírus virá quando a igreja brasileira ser uma resposta, quando você e eu formos resposta ao clamor do mundo, orando, se santificando, se purificando, se afastando do mal. Hoje há um movimento da hipergraça. Muitos pastores, que eu quero colocar o nome deles de ursinhos carinhosos, estão passando a mão na sua cabeça, estão passando a mão na minha cabeça, dizendo: você é o centro, você é o grande amor de Deus. E você começa a escutar e você chora, mas na segunda-feira você maltrata a sua esposa, na terça-feira você não dá atenção para o seu filho, na quarta-feira você acessa aquele conteúdo lá no seu celular e depois você apaga o store, e você não obedece, eu não obedeço. Então como que nós teremos uma resposta se nós não estamos obedecendo na palavra, na verdade? Como que eu posso, que eu estou ouvindo, o que mais eu ouço? Deus falou comigo, Deus me revelou. Deixa eu dar eu estava falando isso para minha irmã essa semana. Deus não fala com quem não lê Bíblia. Se você e eu, nós não lemos a Bíblia, Deus não fala com você. Se você não ora, se você não busca, se eu não oro, se eu não busco, Deus não vai falar com você, Deus não vai falar comigo. Então muito daquilo que você está achando que é Deus que está falando é um achismo seu, é um achismo meu, porque Deus vai falar se eu estiver lendo a palavra.
Se eu não estiver lendo, se eu não estiver obedecendo, Deus não vai falar. E tem muita gente na internet falando: Deus falou comigo, Deus me revelou, e é mentira, porque eles não leem, não buscam, não se santificam. Então o que acontece? Hoje é fácil, eu pego meu celular, eu vou lá no Google, eu pego um monte de frase bonitinha e bombardeio no meu story, 30 frases. Quando chega na última, você não sabe nem qual foi a primeira. Eu nem leio e compartilho. Você conseguiria comer em um dia 20 pratos de refeição, sem passar mal, sem ter uma congestão? É o que está acontecendo hoje. A gente acorda de manhã, 200 mil vídeos no nosso celular. A gente vê um por um. Chega no final do dia, a gente assistiu mais de 30 pregações. Aí pergunto para você: você lembra de alguma? Porque você não obedece, eu não obedeço. Eu estou só replicando aquilo que eu nem sei o que é. E que resposta que a gente vai ser se a gente não ora, irmão? Que resposta que a gente vai ser se a gente não lê a Bíblia? Que resposta que a gente vai ser para os nossos filhos se a gente não tem tempo com eles para ensiná-los a palavra de Deus? E eu estou vendo, eu estou cansado de ver aí a graça, uma graça barata, a graça que não te tira das mãos do inferno, não é graça, se tornou uma desgraça. A graça não é um trampolim para você e eu vivermos do jeito que a gente quer. Como? E está cheio de pastores, ursinhos carinhosos, passando a mão na sua cabeça e passando a mão na minha cabeça. E eu aprendi uma coisa, estudando todos os homens que já morreram: Martinho Lutero, John Wesley, Moody, Hudson Taylor. Hudson Taylor, um missionário, sabe aonde? Na China. Se você ler Os Heróis da Fé, você vai ver Hudson Taylor. Você não via ele um dia, acordava de manhã banhado de choro pela China, banhado de lágrimas, sendo resposta para aquele povo que sofria. Olhe todos os heróis da fé, homens que morreram, quais eram os seus princípios, quais eram os seus valores, como eles queriam ser uma resposta de Deus para a nossa nação. E hoje a hipergraça, a graça barata que está sendo levada nos altares, está falando que Deus te perdoa, mas você pode viver do jeito que você quer. Você pode ter 1, 2, 3 mulheres. Você pode ter seus contatinhos no seu WhatsApp que não pega nada. Não, eu e você precisamos obedecer a Deus. Eu e você precisamos, como Elias, alinhar o nosso coração à vontade de Deus e obedecê-lo. Senão, Deus não vai ter misericórdia da nossa nação e do mundo. Enquanto a gente não se voltar para o Senhor, enquanto o meu coração e o seu coração não estiveram alinhados com a vontade de Deus. Irmãos, esses últimos dias eu tenho chorado, eu tenho lido as Escrituras, eu tenho pedido a Deus misericórdia, porque eu tenho visto. Se eu pudesse falar para você, irmão, se eu pudesse falar para você como que a gente está, como que a igreja está. Se eu tivesse tempo aqui para falar para você o que está acontecendo no Brasil, o índice de abuso sexual, o índice de sujeira. Não sei se você viu o que aconteceu no Vaticano, se você teve notícias daquilo que pegaram aqueles padres fazendo. Se você que tiver curiosidade, dá um Google depois aí, que você vai ver o nível da igreja, o nível moral da igreja caiu tanto nos últimos 10 anos. Caiu tanto nos últimos 10 anos que fazer o certo hoje é errado. Fazer o certo hoje é errado. Com todo respeito aqui, entenda o que eu vou dizer. Entenda como voz de Deus nessa manhã. Você publica uma foto e coloca no seu Instagram e coloca no seu Facebook
E muitas vezes uma foto sensual, muitas vezes uma foto que, se Jesus olhasse, ele falaria: não publica essa foto. E a gente publica, e eu vou lá e curto, o outro vai lá e curte, o outro vai lá e curte. O nosso nível, o nosso padrão de santidade, irmãos, baixou tanto que Deus fez: vocês não estão preparados. Eu preciso trazer vocês para dentro de casa para vocês aprenderem o que é ser santo, o que é ser santo, o que é ter santidade. Vocês precisam ter resposta, mas desse jeito que vocês estão, vocês não estão me obedecendo, vocês não estão me honrando. Então eu aconselho você, quando voltar para sua casa, ir lá no seu story, do seu Facebook e do seu Instagram, olha lá as fotos que está lá e pede para o Espírito Santo te mostrar. Eu garanto que muitas você vai ter que deletar, porque você não sabe, irmão, você não sabe a fraqueza do irmão que vê a sua foto muitas vezes com um decote. Você não sabe. E aí a pergunta é: o que Jesus achou do seu decote? Você não sabe. Às vezes o outro irmão, um jovem, um adolescente, pode estar enfrentando problemas, e ao ver a sua foto, ao ver a minha foto, ele ative um gatilho para o pecado. E Deus quer nessa manhã que nós sejamos a resposta dele. E nós só seremos uma resposta quando a gente obedecer, quando a gente alinhar o nosso coração. O nosso índice de santidade, irmãos, nós precisamos mudar, nós precisamos elevar o nível. Eu tenho visto pastores, irmãos, pastores. Recentemente conversei com um. Ele falou: Teco, foi bom te encontrar aqui. Eu quero parar, cara. Eu não quero ser mais pastor. Eu quero desistir de tudo. Eu falei: por quê, pastor? Você já abençoou tanto a minha vida, Teco. Fazer o certo hoje parece que é ser careta. Ser justo hoje não é mais a vontade de Deus para muitos. Eu quero parar, não aguento mais a igreja, não aguento mais a igreja. Eu lutei por 30 anos, eu vejo que a igreja não quer se purificar, a igreja não quer se lavar. E de repente, irmãos, vem uma mulher. A gente estava exatamente nesse cenário, em um cemitério. Eu estava acompanhando um velório de um amigo, e ele estava acompanhando um velório de uma moça. Muito antes da pandemia isso. E ele, de repente, vem uma mulher que há anos ele não via. E ela chega chorando para ele: pastor, o senhor lembra aquela vez que o senhor foi pregar na minha igreja? O senhor lembra aquela vez lá, pastor, aquela quinta-feira que você pregou na minha igreja, o senhor falou isso, isso e isso. O meu marido, ele não tinha Jesus. O meu marido não queria saber de Deus, e quando o senhor pregou a palavra lá na minha igreja, o meu marido aceitou Jesus. O meu marido hoje está comigo na igreja. E ele olhou para mim com o olho cheio de lágrimas. Tá vendo, Teco? Toda vez que eu quero desistir, aparece uma resposta daquilo que eu estou fazendo. Então não vale a pena desistir. Não desista, seja a resposta de Deus para a vida de alguém. Deus confiou em você. Deus confiou a você. Mas eleve o seu nível. Eleve o seu nível de santidade ao Senhor. Eu aconselho você nessa manhã a ter um tempo de qualidade com Deus. Deus não vai falar com quem não está disposto a ouvi-lo. Se você ouvir para os próximos dias: Deus falou comigo, e você perguntar para a pessoa: qual foi a última vez que você leu a Bíblia? E ela fizer assim: não acredite. Não acredite. Deus não vai ser resposta de Deus, e Deus não fala com quem não está interessado em obedecê-lo à luz das Escrituras. Não acredite. Tome muito cuidado com líderes, pastores, apóstolos, ministros de louvor que você está seguindo. Cuidado. Você não tem ideia. Se eu pudesse, eu falei para o Adriano esses dias de algumas coisas que eu tenho descoberto. Irmãos, está difícil a coisa. Está difícil. É tempo de a gente se santificar. Se eu pudesse falar aqui, falaria, mas por ética não vou entrar nesses caminhos. Mas uma boa parte da igreja brasileira hoje, talvez líderes que você conheça, aconselharia você a tomar cuidado. Há muitos eu deixei de seguir, deixei de ouvir. Amo eles, amo.
mas não tem temor a Deus. Em vez de estar sendo resposta de Deus para a vida da igreja, está machucando a igreja. Isso tem sido um perigo. Isso é só o princípio. Isso é só o princípio. Porque a palavra de Deus é clara que nos últimos dias viriam homens presunçosos, arrogantes, amantes de si mesmos, dado às concupiscências da carne, às paixões e aos prazeres. E, se possível, enganariam a muitos. Se você não tiver um coração no altar, se você não tiver um discernimento do Espírito, você e eu seremos enganados. Eu falei para minha esposa: o cara só me engana uma vez só, não me engana mais. Agora, você não lê Bíblia, eu não leio a Bíblia. Você não ora, eu não oro. Qualquer ursinho carinhoso que lotar um auditório, todo mundo chorando, ele vai fazer você chorar. Mas eu quero ver você chorar na presença de Deus quando a dor chegar lá. E aí o pastor ursinho carinhoso não vai estar lá fazendo você chorar. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Amém? Obrigado, Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor está falando. A obediência revela o meu coração. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. Aleluia. Para nós meditarmos mais um pouquinho. A obediência revela seu coração. Aonde está o seu coração? Você sabia que você tem um tesouro? Aonde esse tesouro estiver, ali estará o seu coração. Cuidado. Cuidado aonde você tem colocado a sua confiança. Tome muito cuidado. Abra sua Bíblia aí comigo em João capítulo 14. e 15. Diz assim, João capítulo 14, versículo 15: se vocês me amam, guardarão. Em outras traduções está: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. No mesmo capítulo 14, no versículo 23 e 24, diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me ama, obedece e guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então a obediência vai revelar o seu coração. Deus tem falado com você nesses dias? Deus tem falado com você nesses dias? Sim ou não? Não sei se vocês acompanharam a mensagem do Rafael na quinta-feira. Foi uma live brutal. Soco na cara. Cadê o Marquinho? O Marquinho tá aí. Marquinho, foi um atrás do outro. Bem, menino lá em casa. Eu falei: uou, o Rafa tá 1000 por hora. Se você acompanhou, depois você vai lá no canal e clica lá na mensagem do Rafa, ele falando sobre Daniel. Daniel foi um homem íntegro. E uma das marcas de Daniel foi a obediência. Daniel obedece a Deus e logo é uma resposta para uma nação. Nabucodonosor olhou para esse cara, quis roubar a identidade dele, né, Rafa? Rafa falou isso aí na quinta. Não, Daniel falou: não, sei o Deus que eu creio, obedeço até o fim, vou até a morte, que esse Deus aí, vou. Se quiser me jogar lá na cova dos leões, pode jogar, mas eu não nego. Eu sei quem sou filho amado de Deus. Pode jogar. Aí no outro dia de manhã, Dani, sabe quem está aí? Daniel, tô aqui. Os leãozinhos virou gato.
Meus amigos aqui, tá tudo comigo. A Juba desse aqui, que bonitinha. Ei, obedeça a Deus. Você vai ser uma resposta. No meio dessa desgraça que a gente está enfrentando, você vai ser resposta de Deus para a vida das pessoas. Obedeça a Deus, irmãos. Vale a pena obedecer a Ele. E aí o que aconteceu com as pessoas, com as famílias que não obedeceram? Antes de bater lá no chão, velho, os leões já estavam rasgando no alto. Já era. Antes de chegar lá já tinha sido devorado, porque não obedeceram. E aí o que Daniel foi ser depois, irmão? Governador. Foi a resposta para o choro de alguém. A nação estava chorando, e Daniel foi a resposta, porque obedeceu, sabia onde estava o coração dele. Aonde está seu coração? Vai revelar, o seu tesouro vai revelar o teu coração. Cuidado onde você tem colocado o seu coração, viu, irmão? No nome de Jesus. A obediência traz alinhamento e direção. Em João capítulo 14, no versículo 21, você está aí com a sua Bíblia aberta, diz assim: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a obediência vai trazer alinhamento para você e vai trazer direção. Você está desalinhado, você está se sentindo como se você estivesse num trilho e de repente descarrilhou, você perdeu, você não sabe mais para onde você está indo. Obedeça a Deus, porque a obediência traz alinhamento e traz direção para você. Se você estiver perdido nesses dias que nós estamos vivendo, aconselho você a conversar com Deus e falar: Deus, eu quero te obedecer, porque eu só estou querendo resposta sua, mas eu não estou querendo ser resposta para a vida de ninguém. Então a obediência traz direção para a tua vida. Amém? Glória a Deus. E por último, para nós orarmos ao Senhor, a obediência traz maturidade e crescimento. No mesmo capítulo de João, no capítulo 14, no versículo 12, vai revelar isso. Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. E quando você obedece aos mandamentos do Senhor, você começa a crescer, você começa a ficar maduro, você começa a não se importar em querer ser aquilo que você não é, em provar para os outros que você é bonzinho, ou que você é justo. Você não precisa, porque você vai adquirindo maturidade ao ponto das pessoas verem o seu valor, sem você ficar se importando com isso, sem ficar se importando que você sabe, se importando que você conhece, não. E aí você vai crescer. Você precisa crescer, nós precisamos crescer. E a obediência, ela revela a qualidade da nossa fé. Em Tiago, no capítulo 2, se você quiser abrir, Tiago capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim: do que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Então a obediência, ela vai revelar a qualidade da nossa fé. E é muito importante nesses últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos, se Paulo, apóstolo João, Pedro, Tiago, eles estavam vivendo na sua época, como se Jesus fosse voltar no dia seguinte, quanto mais nós hoje. Essa semana, um amigo meu, eu vi ele numa semana, estava bem, na outra semana faleceu, está com 4 dias que faleceu. Você e eu, nós não sabemos quando o Senhor vai se apresentar a nós, e Jesus está às portas, está próximo à vinda de Jesus.
está próximo. Para alguns que eu falei muito sobre o amor de Deus e eles não quiseram ouvir, sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou falando do inferno para eles. Se vocês não querem ouvir pelo amor, vocês vão ter que entender também que se você continuar nessa vida, existe um lugar de pavor, e no inferno não existe a palavra esperança. Lá não vai ter, eu tenho esperança que eu vou sair daqui. Não, caiu lá, já era. Então, irmãos, alinha teu coração, seja a resposta de Deus, porque você não sabe se Deus pode vir para você nessa manhã ainda, ou amanhã. Eu não sei, você sabe? A minha vida pertence a Deus, irmãos. Se Deus me levar hoje, beijo Marcileide, tchau Isaac, fui me encontrar com o Senhor, fui para o melhor lugar. Lá não tem Covid, lá não tem desespero, lá não tem choro, lá não tem desemprego. Fui. Mas se Ele não vir para mim, pretendo chegar até os 90 anos, pregando o Evangelho genuíno e a verdade que liberta. Se Ele não vir, quero pregar o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho pautado nos princípios bíblicos, o Evangelho que não fica passando a mão na sua cabeça, mas que não te muda de vida. Deus é bom, irmão, Deus é bom, mas na segunda-feira você está lá, né? Deus é bom, Deus te ama, mas você está lá e não muda de vida. Deus é bom para aqueles que dão uma resposta para aquilo que Ele tem feito, e mesmo se eu não der, Ele vai continuar sendo bom, porque Ele é Deus. Mas o que nós vamos fazer com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que já deu, Deus já nos deu? Para que eu vou querer mais? Para que eu vou querer mais da presença de Deus, se aqueles ao meu redor não estão sendo tocados por essa presença? Olha que interessante, para nós encerrarmos aqui essa reflexão dessa manhã. Deixa eu só recapitular aqui para você entender. A obediência é a chave da resposta, para você ser a resposta, certo? Primeiro, você precisa estar alinhado com o Senhor. A obediência revela seu coração. Segundo, a obediência traz alinhamento e destino para a tua vida. Terceiro, a obediência traz maturidade e crescimento. Mas olha comigo, olha que interessante. A todas as mulheres do lar que cozinham, que fazem aquele feijão maravilhoso para os seus maridos, aquele feijão bem temperadinho, gostoso. Tem alguém nordestino aqui? Tem alguém? Alguma mulher nordestina? Irmã, aceita que dói menos. Ninguém tem a mão melhor do que uma mulher nordestina. Não aceita que não dá, irmão. Coma um feijão de uma mãe raiz mesmo, aquela que cozinhou lá no fogo, a lenha, na roça. Como um feijão dessa mulher para você ver. É diferente, irmão. É diferente. Tem um sabor especial. As mulheres parece que tem um... não sei. Agora, analisa comigo. 2 colheres de sal, mais ou menos, se eu estiver errado, vocês me ajudem aí, conseguem temperar aproximadamente uns 2 quilos de feijão, sim ou não? Sim. Correto? 2 colheres de sal conseguem temperar 2 quilos de feijão. Tá, seguindo por essa lógica, a Bíblia diz assim: vós sois, ou seja, você e eu somos o quê? Somos o quê? O sal da terra. Se o sal não salgar, para nada serve. Sinal para quê? Para ser pisado pelos homens. Se 2 colheres de sal conseguem dar sabor a 2 quilos de feijão, nós somos hoje no Brasil aproximadamente 50 milhões de evangélicos.
E aqui eu tenho que fazer uma divisão. Existe igreja evangélica e existe um movimento evangélico. Movimento evangélico é aquele que fala que é evangélico, mas não tem aliança nenhuma com Deus. Vive como quer, faz o que quer, leva para a cama a mulher que quer e fala que é evangélico. E existe aquela igreja raiz, pentecostal, cheia do Espírito Santo, que jejua, que ora, que lê a Bíblia. Essa é da minha linha. Essa é da onde eu fui treinado lá pelo meu pai, desde pequeno. Se nós somos 50 milhões de evangélicos e somos uma nação de, não tenho a certeza aqui, imaginar aí 160 milhões de pessoas no Brasil, é mais ou menos isso? Menos? Mais? 170 milhões? 200 milhões? 200 milhões de pessoas. Por que 50 milhões não conseguem salgar 200 milhões? Se 2 colheres salgam 2 quilos. Por quê? Por que nós que somos o sal da terra, a luz do mundo, a gente não está conseguindo salgar nossa sociedade? A gente não consegue salgar, levar sabor na faculdade, no trabalho, na rua. A gente não consegue. A gente está vendo o índice de corrupção, a mortandade, o abuso, os índices alarmantes. Todo dia que você liga a televisão você vê uma desgraça. Por que nós que somos 50 milhões nós não conseguimos salgar os 200 milhões? Porque nós não obedecemos, irmãos. Porque nós não estamos sendo resposta para a nossa geração, para a nossa nação. A gente estava querendo ir, mas ir de qualquer jeito. E se a gente ir de qualquer jeito, nós vamos ser pisados pelos homens. É o que a palavra de Deus diz em Mateus. Se o sal não salgar, para nada mais presta. Aconselho você a rever o sabor do teu sal. Aconselho você a voltar para a tua casa, a olhar para você e você ver se realmente você está sendo um verdadeiro filho de Deus, como Cristo deseja que você seja. Aqui que está o pulo do gato. É por isso que você vê trocentas milhões de conferências, trocentos milhões de seminários, irmãos, mas a gente não está conseguindo ser sal, a gente não está conseguindo ser luz. Por quê? Porque existe ainda iniquidade em nós. Avivamento não virá sobre a nação se não houver santidade. Nunca! Por anos eu acreditei no avivamento que viria para o Brasil. E eu fui para dentro de casa, fui para dentro do quarto, e Deus falando: filho, não vou mandar. Por que, Deus? Porque tem iniquidade em você, tem iniquidade na nação, tem iniquidade nos pastores, tem iniquidade nos apóstolos, tem iniquidade nos bispos, está cheio de iniquidade. Eu vou levar vocês para dentro de casa para vocês aprenderem o que é me amar, o que é depender de mim. Vocês tinham muito, eu dei muito para vocês e vocês não multiplicaram aquilo que eu dei, vocês não estão sendo resposta. Lá no Nordeste as pessoas estão morrendo de fome. Aqui, ó, favela do Cigano em Santo André, milhares de famílias morreram de fome, vocês não estão conseguindo ser resposta para o sofrimento deles. Veracruz, um local precário, uma favela aqui, ó. Quantos de vocês foram lá ser resposta levando uma cesta básica para eles? Do lado da sua casa tem um vizinho desempregado, você está sendo resposta levando um socorro para ele? Como que você quer que eu traga um avivamento, Marcelo, se há iniquidade dentro de você? Você não está sendo resposta. Eu falei: tá bom, Deus, já entendi o segredo. E tenho orado pela nação, tenho orado pelos pastores sérios dessa nação. Deus vai vir, irmão, vai vir a chuva. Mas primeiro Deus vai começar. Ele vai começar primeiro pela igreja. Os seminários pararam, as conferências pararam. Dinheiro que foi levantado em nome de Jesus, que não foi gasto em nome de Jesus, está no bolso de alguém. Muitos conferencistas que eu conheço, uma conferência, 5.000 pessoas, a R$100 cada uma, faz a conta quanto que dá. Se esse dinheiro que foi arrecadado não foi gasto em nome de Jesus,
Jesus vai prestar conta. Você e eu teremos que prestar conta. E aí, nesse grande dia, deixa eu, que não tem. Nesse grande dia, Deus vai colocar lá, ó, uma cadeira. Senta aí, Marcelo. Senta aqui. Explica para mim o que você fez com aquilo que eu te dei. Explica para mim, Marcelo, que resposta que você deu a mim dentro do dom, do talento, das riquezas e tudo aquilo que eu te dei. E eu vou ter que explicar o inexplicável. Dinheiro que foi levantado em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus, e não foi aplicado em nome de Jesus, teremos que prestar contas disso. Se nós não estamos sendo resposta de Deus para o flagelo e pela dor de alguém, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. A gente vai ter que ir para nossa casa, a gente vai ter que se arrepender. Precisamos ser resposta de Deus. Precisamos, eu aconselho você a ficar de pé comigo nessa manhã, debaixo do temor do Espírito Santo, e que Deus te abençoe, que você alinhe o seu coração comigo, e você obedeça a Jesus, obedeça a Deus sem questioná-lo, obedeça. Jesus, quando chegou para Pedro, falou assim: segue-me. Imediatamente Pedro largou as redes e o seguiu. Não perguntou nada. E meus peixes, e meu barco, e minha família. Seguiu. O que ele falar para você nessa manhã, faça. Sem questionar. Ah, Deus, obedeça. Você vai ser resposta para o choro de alguém. Que Deus te abençoe. Que você seja abençoado, você que nos acompanhou até agora, no nome de Jesus. Que eu e você possamos ser resposta de Deus para a vida de alguém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu carinho.